Louis Honslev. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. Capítulo 21. Linguagem e não linguagem. Em relação à escolha e à delimitação de nosso objeto, seguimos até aqui, conferir capítulo 7. A concepção tradicional da linguística ao considerar a língua natural como o único objeto da teoria da linguagem. Mas, ao mesmo tempo, conferir capítulo 7, anunciamos uma ampliação do campo visual. É chegado o momento de proceder a essa ampliação, e este será o objeto dos capítulos seguintes, capítulos 21 a 23. Insistimos em ressaltar que estas novas perspectivas estão longe de constituir apêndices arbitrariamente acrescentados e, no fundo, supérfluos. Pelo contrário, a partir apenas da consideração da linguagem natural, elas aparecem como necessárias e impõem-se como uma consequência lógica inelutável daquilo que foi exposto. Quando quer definir o objeto de sua ciência, o linguista vê-se obrigado a penetrar em domínios que, segundo a concepção tradicional, lhe são estranhos. Este fato, aliás, já marcou nossa exposição, uma vez que, partindo de premissas técnicas e colocando os problemas em termos técnicos, fomos levados a fazer colocações epistemológicas de caráter mais geral. De fato, está claro que não apenas as considerações inteiramente gerais que fomos levados a apresentar, como também os termos aparentemente mais específicos que introduzimos, aplicam-se não apenas à linguagem natural, mas também à linguagem em um sentido muito mais amplo. É justamente porque a teoria está estabelecida de modo tal que a forma linguística é nela estudada sem levar em consideração a substância, isto é, o sentido, que o instrumental introduzido poderá ser aplicado a toda a estrutura cuja forma seja análoga à da linguagem natural. Nossos exemplos foram extraídos da linguagem natural, e este foi nosso próprio ponto de partida. Mas aquilo que a seguir estabelecemos e ilustramos com esses exemplos não é manifestamente específico da linguagem natural, tendo, pelo contrário, um alcance mais amplo. Assim, o estudo das funções e sua análise, conferir capítulos 9 a 11 e 17, o estudo do signo, conferir capítulo 12, o da expressão e do conteúdo, o da forma, da substância e do sentido, conferir capítulos 13 e 14, o da comutação e da substituição, o das variantes, das invariantes e da análise das variantes, conferir capítulos 14 e 16, o da classe e do componente, conferir capítulos 10 e 18, e finalmente, o da catálise, conferir capítulo 19, tem um caráter unilateral e são válidos para o sistema de signos em geral, ou para os sistemas de figuras que servem para formar signos. Em outras palavras, a linguagem natural pode ser descrita a partir de uma teoria extremamente pouco específica, que implica necessariamente consequências ulteriores. Já fomos obrigados a falar disso em certas ocasiões. Pensamos poder afirmar o caráter universal dos conceitos de processo, de sistema e da interação entre eles, conferir capítulo 2. Nossos pontos de vista sobre a linguagem natural levaram-nos a incluir em sua teoria alguns aspectos essenciais da ciência literária, da filosofia das ciências e da lógica formal, conferir capítulo 20. Finalmente, não pudemos evitar fazer observações quase inevitáveis sobre a natureza da conclusão lógica, conferir capítulos 10 e 18. Ao mesmo tempo, fomos levados a considerar como constituindo o estudo do sentido do conteúdo linguístico um grande número de disciplinas científicas estranhas à linguística. Em relação a esse ponto, traçamos de algum modo uma fronteira entre linguagem e não linguagem, conferir capítulo 15, fronteira cujo caráter provisório, no entanto, já ressaltamos. A teoria da linguagem, tal como está estabelecida, sustenta-se ou cai com aquilo que denominamos de princípio de empirismo, conferir capítulo 3. Este nos leva, com as reservas necessárias quanto à própria terminologia, conferir capítulos 13 e 15, a aceitar como uma necessidade lógica a distinção saussuriana entre forma e substância, isto é, sentido, da qual resulta que a substância não pode em si mesma definir uma língua. Deve ser possível imaginar substâncias radicalmente diferentes do ponto de vista da hierarquia da substância que estejam ligadas a uma e mesma forma linguística. A relação arbitrária entre a forma linguística e o sentido faz disto uma necessidade lógica. O longo império da fonética tradicional, aliás, teve por efeito limitar a concepção que os linguistas têm da noção de linguagem natural de uma maneira manifestamente não empírica, isto é, inadequada porque não exaustiva. Acreditava-se que a substância da expressão da linguagem falada devia consistir exclusivamente de sons, tal como os Wiener ressaltaram recentemente,
com isso se negligenciou o fato de que a fala é acompanhada pelo gesto e pela mímica, com algumas de suas partes podendo mesmo ser substituídas por estes. E como dizem os Wiener, que na realidade não apenas os órgãos da fala, como garganta, boca e nariz, mas também a musculatura de fibras estriadas contribui para o exercício da linguagem natural. Pede-se, aliás, trocar a substância sonoro-gesticulatória e gestual habitual por qualquer outra substância apropriada, quando as circunstâncias modificadas se prestarem a isso. A mesma forma linguística pode assim manifestar-se por escrito, como acontece na notação fonética ou fonemática e nas ortografias ditas fonéticas, como a do finlandês. Trata-se aqui de uma substância gráfica que se dirige apenas ao olho e que não precisa ser transposta em substância sonora a fim de ser percebida ou compreendida. Do ponto de vista da substância, justamente, esta substância gráfica pode ser de natureza diversa. Pode haver também outras substâncias. Basta pensar nos códigos de bandeirolas das frotas de guerra que podem muito bem ser empregados como manifestação de uma língua natural, como o inglês, por exemplo, ou no alfabeto dos surdos-mudos. Frequentemente opõem-se duas objeções a este enfoque. Conforme a primeira delas, todas essas substâncias são derivadas em relação à substância sonoro-gesticulatória e gestual, e artificiais em oposição ao caráter natural desta última. É possível mesmo, neste caso, produzirem-se derivações de vários graus. Seria o caso de um código de bandeiras ou de um alfabeto de surdos-mudos derivados da escrita, que ela derivaria da linguagem natural. A segunda objeção ressalta que em um certo número de casos, uma mudança de substância é acompanhada por uma mudança de forma linguística. Deste modo, nem todas as ortografias são fonéticas e levariam a análise a estabelecer um inventário de taxemas diferentes, e talvez a reconhecer categorias diferentes das da língua falada. A primeira dessas objeções não tem valor, pois o fato de que uma manifestação seja derivada de outra em nada muda o fato de que se trata de uma manifestação da forma linguística considerada. Além do mais, não é sempre possível decidir entre aquilo que é derivado e o que não é. Não se deve esquecer que a invenção do alfabeto remonta à pré-história, de modo que sustentar que ele repousa em uma análise fonética nunca será mais do que adiantar uma das hipóteses diacrônicas possíveis. Pode-se pensar também que ele está baseado em uma análise formal da estrutura da língua. A linguística moderna, aliás, sabe muito bem que as considerações diacrônicas não são pertinentes para a descrição sincrônica. A segunda objeção não é mais pertinente que a primeira, pois em nada altera a constatação do fato geral segundo o qual uma forma linguística é manifestada na substância dada.